Sejam bem-vindos à terceira aula do nossa série de ponteiros. E nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre ponteiros e como essas variáveis são armazenadas na memória. Nessa aula eu preparei uma visualização do que aconteceu na aula passada, onde a gente praticou um pouco o conceito de ponteiro. Então vamos começar. Aqui eu coloquei uma pequena revisão sobre o conceito de ponteiro, que é bastante importante, onde o ponteiro nada mais é do que um tipo especial de variável que armazena o endereço. Eu preparei aqui um exemplo, e aí o que acontece? Eu criei um programinha aqui em C, onde eu declaro uma variável A e atribuo o valor 10 a ela. E como a gente já viu na primeira aula, a gente sabe que o inteiro precisa de 4 bytes na memória. Então o sistema aloca 4 bytes e o valor que a gente adicionou na variável A é o valor que está nesse espaço. E a gente sabe também que uma variável tem um endereço. Nesse caso a gente tem 4 endereços, mas apenas o primeiro endereço vai ser o endereço da variável A. Ou seja, o número 302 vai ser o número que representa o endereço da variável A. E aí eu declaro uma variável do tipo ponteiro para inteiro. Ou seja, eu estou declarando uma variável que vai apontar para uma variável do tipo inteiro. E aí o que acontece? Essa variável, como qualquer outra, também precisa de um espaço na memória. Só que aí o que é interessante, porque quantos bytes eu preciso para armazenar uma variável do tipo ponteiro para inteiro? E a resposta é, independente do tipo do ponteiro, a gente sempre vai ter um número de bytes fixos na memória. Então, por exemplo, para esse caso, se fosse um ponteiro para float, também a gente precisaria de 4 bytes na memória. Só que eu coloquei 4 bytes nessa animação, mas não é exatamente assim que funciona. Esses 4 bytes que eu coloquei é porque eu estou considerando que essa aplicação que a gente está rodando, esse programa em C, ele vai rodar em cima de uma arquitetura de 32 bits. Então, se seu computador é um computador com arquitetura de 32 bits, então o sistema ele vai alocar 4 bytes para os ponteiros. Se o seu computador tiver uma arquitetura de 64 bits, então o sistema vai alocar 8 bytes na memória para um ponteiro. Eu considerei um sistema de 32 bits aqui para ficar mais fácil de visualizar, porque aí eu não precisaria alocar 8 bytes na memória. Mas nos nossos computadores modernos de hoje, a maioria deles tem uma arquitetura de 64 bits. Então, provavelmente no seu computador, se você der um sizeof int asterisco para saber o tipo, para saber o tamanho daquele tipo, ele vai retornar 8. Então, beleza. Então, a gente aqui tem um ponteiro P, o endereço dele é 308 e ele precisa de 4 bytes na memória. E aí, na terceira linha, eu faço P receber o endereço de A. Então, quem é o endereço de A? 302. Então, nesse espaço reservado para o ponteiro P, a gente coloca 302. Na quarta linha, eu faço, vai no endereço da variável A e coloca o valor 15. Então, o que aconteceu? No endereço da variável A, o valor 15 foi adicionado. Antes tinha o valor 32, mas como a gente viu na aula passada, a gente consegue acessar o valor que está naquele endereço e alterar o valor que está naquele endereço. Então, nessa linha, eu estou indo no endereço da variável A e mudando o conteúdo. E isso é o poder do ponteiro. Eu decidi fazer essa aula porque muitas vezes a pessoa não consegue visualizar o que está acontecendo por debaixo dos panos. Mas é algo bem simples. E eu queria apenas mostrar essa visualização porque para mim fica claro e acredito que para você também. Então, era isso que eu queria falar na aula de hoje. E a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai brincar um pouco mais com ponteiros. Até mais, pessoal!